Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheio da glória e cheio da graça de Deus. Amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você, no nome de Jesus. Quero profetizar no nome de Jesus sobre a sua vida, que todos os seus adversários estão na mão do Senhor. Então, quando um adversário está na mão do Senhor, a batalha é ganha. Quando o inimigo está na mão do Senhor, a batalha é ganha. Eu não sei qual foi o inimigo que se levantou não sei qual foi o inimigo que se levantou e em qual área da sua vida ele se levantou. Muitas das vezes se levanta na vida sentimental, é uma pombagira que se levanta. Muitas das vezes ele se levantou na vida financeira, é um tranca-rua que se levanta. Eu quero profetizar que todos, no nome de Jesus, principado e potestade que se levantam contra você, estão na mão do Senhor Jesus. Se está na mão do Senhor, a batalha é ganha, essa tempestade vai passar, calma o seu coração. Amém? E eu já quero chegar te convidando para orar. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão, Senhor, por tudo que temos feito e falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar de honra que é todo seu de mais ninguém. Repreendo o laço, o embaraço, a fúria do adversário, Senhor, a fúria do inimigo, Senhor, contra a minha vida, contra a vida dessa mulher, contra a vida desse homem. Tu joga por terra no nome de Jesus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. Pai, tu entra com a tua glória, tu entra com a tua graça, coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar, tu fecha a sepultura, tu cura os enfermos, tu abre porta de emprego, Pai amado e Pai querido, visita celeiro, visita despensa, geladeira. Pai, toma os nossos adversários na nossa mão, repreende principado e potestade da região celestial, Pai, que trabalha para nos destruir. É o que eu te peço, Senhor, e já te entrego nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook para honra e glória do Senhor Jesus. Se não é inscrito, não, corra aqui embaixo está escrito inscreva-se, já escreva, já ativa o sininho no nome de Jesus, que tem mensagens diárias de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus. Já peço que você deixe seu likezinho em forma de amém, já deixe seu like, é você falando amém, eu concordo, e é também você falando para o algoritmo, esse vídeo é um vídeo com conteúdo e ele passa por feed de outras pessoas, e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo, então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus, porque grandes coisas o Senhor preparou para a minha vida e para a sua vida. No nome de Jesus, seja instrumento de Deus. Então, já compartilha, já deixa o seu like, já deixa o seu nomezinho para oração. Pastora, eu estou precisando de uma oração. Tá no canal certo. Deixa o teu nome aí para oração, que eu quero estar orando por você e pela sua família. Amém, meu querido e minha querida? Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler sobre o Cântico de Ana, a partir do versículo 5, que diz assim: os que antes eram fartos nós vamos ler a partir, 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 4. O arco do forte foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo deu à luz a 7 filhos, e a que tinham muitos filhos enfraqueceu.
O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó desde o esterco, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficará mudo nas trevas, porque homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém, aleluia, glória a Deus. Até aqui. Essa é uma palavra que fala o cântico de Ana. Ana aqui já tinha tido Samuel. Mas voltando lá no capítulo 1, você vai ver que Ana, a palavra de Deus vai dizer que Deus havia cerrado o ventre de Ana, né? Ana era casada com Elcana, que Elcana também tinha uma outra esposa. Alguns historiadores vão dizer que Ana era a primeira esposa, né? E Penina era a segunda esposa. Porque quando você casava naquela época e a sua esposa não gerava, dava um direito ao homem a pegar uma outra esposa que gerasse. Então, como Penina era aquela que gerava, os historiadores, né, levantam a hipótese de Ana ser a primeira esposa de Eucana. A palavra de Deus fala que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. E por isso enfurecia a Penina. A Penina olhava todo o carinho de Eucana, né, do seu marido, por Ana, e deixava ela brava com isso, porque ele via o carinho, ele via a atenção, né? E deixava ela brava. Então, por conta disso, ela implicava, ela impelia, ela perturbava a vida de Ana, né? A palavra de Deus diz, como eu falei aqui, que o ventre de Ana estava cerrado. Então, né, eu conjecturo, eu imagino que essa mulher ficava em disputa, né? Eu posso dar filhos para ele, você não pode dar filhos, você não gera, eu gero. Então havia tudo isso dentro daquela casa. E a palavra de Deus diz que Ana se entristece no meio da perseguição daquela mulher, no meio da angústia, no meio de ela ver todos gerarem e ela não gera, ela vê a inimiga, né? A mulher a qual perseguia ela gerar e ela não gerava. Então a palavra diz que ela se entristece, começa a chorar, ao ponto que Eucana fala para ela: não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas Eucana não via que Ana estava fazendo um processo de depressão. Por quê? Aqui Ana, ela começa a, como se fosse uma flor que não desabrocha, entendeu? Ela começa a murchar, ela começa a se entristecer. E quando você começa a se entristecer no meio de tantos problemas, você não consegue ver a solução. Lembra de Agar no deserto? Abraão despede Agar com um pedaço de pão e um odre de água. O pão acaba, a água acaba, você tá entendendo? E ela se desespera, deixa o menino debaixo de um arbusto e sai um tiro de flecha. Você tá entendendo? Só que ela estava em frente a um oásis, mas ela não via a solução. A solução dela era aquela água que estava ali. Mas diante ao problema, ela não vê. Ela deixa o menino para o menino morrer e ela não vê. Você tá entendendo? Até o anjo descer e falar com ela e mostrar para ela a direção. Então eu já aprendo uma grande lição com isso. Quando eu estou diante de um problema, eu nunca vou conseguir ver a solução. Quando a tristeza toma conta de mim. Porque não é só estar diante de um problema, é quando eu deixo o problema me dominar, quando eu deixo a tristeza me dominar, quando eu não quero mais sair do quarto, quando eu não quero mais falar com ninguém. Ah, porque isso aconteceu comigo. Ah, porque aquilo comigo não dá certo. A gente tem que vigiar, meu querido e minha querida, o que sai da nossa boca. Porque palavras são semente. Se você está saindo da sua boca que nada vai dar certo para você, nada vai dar certo para você. Porque o mundo espiritual é feito por ligação.
Entendeu? Você tá ligando aí no céu, tá saindo da sua boca. Então você tem que vigiar o que você diz, né? E diante de um problema, nós somos mestres em deixar sair da nossa boca aquilo que não é para sair. Entendeu? Então, se você está passando por um problema, se você está passando por uma perseguição, talvez existe uma penina na sua vida. E eu não estou falando de uma pessoa física te perseguindo. Eu estou falando de principado e potestades que atuam no mundo celestial. Entendeu? São demônios que trancam a porta para você não passar. Sabe? São demônios que colocam pombagira na vida daquela pessoa que já tem uma brecha, entendeu? Para aquilo, aí entra a traição, entra a mentira, sabe? São tipos de demônio específico que trabalham para nos entristecer e nos paralisar. Aqui, Ana, ela começa a ficar paralisada diante da tristeza, mas só que todo ano eles subiam para Siló para adorar o Senhor. E nessa subida ela resolveu tomar uma atitude diferente. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você que na sua vida você precisa tomar uma atitude diferente diante do teu problema. Diante da adversidade, diante desse marido, diante dessa esposa, diante desse filho, diante da porta trancada, diante do laudo médico, é uma atitude diferente. Ana entendeu. A palavra diz que ela sobe e já para de comer. Por que essa mulher para de comer? Porque ela entendeu que o mundo espiritual, que o nosso estômago é um altar, né? Eu entendo que aqui ela já entra em jejum. Então, gente, o segredo da nossa vitória é vida constante de jejum e oração. É secreto com Deus, entendeu? Então a palavra de Deus diz que ela vai no templo, mas ela não come. Muito pelo contrário, ela vai direto para o altar e se derrama ali naquele altar e chora. E o choro dela é tão penetrante, é tão alto que chama a atenção do sacerdote. Talvez às vezes você entra na igreja, se for como eu, muito chorona, né? Quando eu sinto a presença de Deus, eu choro mesmo, não quero nem saber quem está do meu lado. E você tem vergonha, às vezes, de chorar, de dar um glória mais alto. Minha querida, não fica com vergonha de chorar, nem dar um glória mais alto, porque você que sabe o que você está passando. Então, não deixa ninguém medir tua adoração ao Senhor, não deixa ninguém medir as suas lágrimas. Se tiver que chorar, você chore. Se tiver que glorificar, você glorifica. Se tiver que pular, você pula. Você está entendendo? Então, a palavra de Deus diz que chama a atenção do sacerdote. Entendeu? Aí o sacerdote acha por ela estar chorando compulsivamente e ela, o sofrimento dela era tal, ela se derramou de tal maneira para o Senhor que a palavra diz que a oração dela foi na lágrima e não nos lábios. Então tem momentos na nossa vida que o problema é tão grande que você não vai ter força para orar. Entendeu? Só vai sair lágrima dos seus olhos. Eu lembro que eu passei num deserto há uns 8 anos atrás, 8 e pouco, né? Logo assim, quando eu voltei para o Brasil. E eu só chorava, eu não tinha força. Eu chorava tanto, 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 que eu me deitava no chão com a boca no pó. Só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Entendeu? Mas a minha oração era com lágrima, tá? Por quê? Porque Deus havia me dado um não e até aquele exato momento eu não tinha entendido que era um não do Senhor. Eu achava que era só um processo. Hoje em dia eu sei que é um não do Senhor, que foi a mão do Senhor que falou: não, não é para você. Mas naquela época eu chorava compulsivamente porque eu queria aquilo. Então a minha oração era só em lágrimas, tá? Era só em lágrimas. Eu quero te dizer que lágrimas também é oração. Às vezes, meu querido e minha querida, o seu processo tá tão árduo, sabe? Você tá tão. É, é como se fosse um barquinho, né? O barquinho da sua vida. Aí você tá lá no mar. Aí vem uma tempestade e assola o seu barquinho. Vem outra tempestade e assola o seu barquinho. E de repente você acha que você vai morrer. Então, às vezes você está assim no barquinho, achando que você vai morrer, achando que você vai perecer. E às vezes você não tem mais força nem para orar. Tem gente que só escorrega da cama, sabe? E começa ali a chorar, só chorar, 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 chorar. Ei, lágrima também é oração.
A palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele leva os nossos gemidos para o Senhor. Então ele é o tradutor, ele é aquele que vai traduzir cada lágrima, cada gota que sai dos seus olhos, tá? Então aqui o sacerdote confunde a oração de lágrima de Ana, achando que ela tá bêbada. E ela fala assim: olha, meu Senhor, eu estou aflita de alma. E ele vê que aquela mulher estava fazendo uma oração desesperadamente. Entendeu? Então talvez você chegou hoje aqui e tá assim, desesperada, desesperado sem saber o que fazer, sem saber por onde ir, sabe? Quase pegando o leme do barco porque tá achando que o barco vai afundar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: senta no barquinho, acalma o teu coração, porque o barco não vai afundar, porque o dono do barco ainda está no barco. Pega o leme, manda te dizer: não temas, eu sou contigo, aleluia, o Senhor é com você. Não importa quem está te perseguindo, se é o homem que está te perseguindo, se é a mulher que está te perseguindo, se é um principado, se é uma potestade, tá? Se é um demônio do inferno que está trancando os teus caminhos, o Senhor está no barco. E quando ele está no barco, acalma o seu coração. É vitória, ganha. A palavra de Deus vai dizer que Deus ouve a oração de Ana, porque ela orou de um jeito diferente, ela chamou a atenção de Deus, ela rasgou o coração dela para o Senhor. Por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, gente, ele rasgava o coração dele para Deus. E às vezes o que está faltando para você é rasgar o seu coração perante ao Senhor, é chamar o seu Senhor para uma conversa. Muitas das vezes, né, eu faço uma reunião dentro da minha casa com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Eu sento na mesa da minha cozinha, puxo uma cadeira para Deus, outra para o Espírito Santo e outra para Jesus, e começo a palestrar ali com eles, e começo a falar ali com eles. É um jeito diferente que eu encontrei. Em outras vezes eu sento na beira da minha cama, isso é experiência minha com Deus, tá? E faço assim: Senhor, senta aqui do meu lado, e começo a conversar ali. E conto tudo para Deus. Eu falo assim, Senhor, eu não tô aguentando. Meu Pai, se tu não me socorrer. Você tá entendendo? Porque é o jeito que eu encontrei. É o meu jeito, Ana, que eu encontrei. Então, qual é o seu jeito, Ana? A Ana aqui, ela para de se alimentar, ela sobe a Siló e ela se ajoelha no altar e se declara para o Senhor Jesus. O que está acontecendo com ela? Você acha que Deus não sabia que ela queria era um filho? Você acha? Porque Deus é que cerrou o ventre dela, entendeu? Então havia um propósito. Então por quê? Porque tudo na nossa vida há um propósito. Então se você está passando no vale, se você está passando na moenda, há um propósito para isso. Deus tem um propósito com isso. Você pode estar falando: então Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus só tira, faz a gente passar por algumas coisas na nossa vida para que a gente aprenda, para que a gente tire algumas lições. E não tem um ditado assim no mundo: se o mundo te der limões, faça uma limonada. Então, se a vida está te dando limões, faça uma limonada bem docinha no nome de Jesus. Bota até leite moça se você quiser. Você tá entendendo? Bote até leite condensado. Então, meu querido e minha querida, tudo na vida é um aprendizado. Quando ela começa a falar aqui no cântico dela que a inimiga que perseguia ela agora não se ouvia mais falar, porque Deus havia dado a vitória para Ana. Então, meu querido e minha querida, o teu perseguidor não vai se ouvir mais falar dele, porque Deus está dando hoje vitória na sua mão, sabe? Deus está paralisando o principado, Deus está paralisando o potestade, Deus está paralisando o tranca-rua, Deus está paralisando a obra de bruxaria, feitiçaria, olho grande, palavras de maldição. Está sendo paralisado hoje, porque hoje, oh aleluia, é no teu barquinho que Deus está mandando. Acalma o teu coração, descansa, porque eu não perdi o controle, não. Não tem um louvor assim? Eu não perdi o controle, não.
Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Deus não perdeu o controle. Eu tô tentando lembrar o hino, mas eu não consigo lembrar. Deus não. Depois você coloca na internet. Eu não perdi o controle, não. Entendeu? Eu acho que o nome do louvor é esse. Eu não perdi o controle, não. É do Samuel. Entendeu? Então Deus não perdeu o controle, então acalma o seu coração. Deus não perdeu o controle, não. Deus está paralisando hoje o seu inimigo. E sabe do seu inimigo? Ninguém vai ouvir mais falar. Ninguém vai lembrar, porque de Penina. Ninguém lembrava mais. Deus deu 7 filhos para Ana. Deus honrou Ana. Por isso que ela vem falando que do perseguidor quem cuida é Deus. De quem se levanta quem cuida é Deus. Entendeu? Então deixa Deus cuidar. Segue a sua vida, mas tome uma postura. Seja uma Ana. Levante a cabeça. Sabe? Ore a Deus diferente. Fala com Deus diferente. Chama o Senhor para sua casa. Chama o Senhor para o seu quarto. Chama o Senhor para uma conversa. A gente quer chamar amiga para conversa, amigo, irmãos para conversa, mas não queremos chamar Deus, então chama Deus para uma conversa, porque Ana teve uma conversa com Deus. E quando você tem conversa com Deus, tem resposta também da parte de Deus. Amém? A palavra de Deus vai dizer que Ana tem Samuel. Deus dá Samuel de presente para Ana. Samuel foi um grande homem na presença de Deus. Então, em nome de Jesus, no nome de Jesus, acalma o seu coração. Porque o que você está passando aí, Ana passou. Então, Ana cantou o hino da vitória, você vai cantar também. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Tem vitória chegando para você, tem hino da vitória para você cantar, porque Ana cantou e você vai cantar também o hino da vitória. Então se prepara, porque para todo dia de lágrima há um dia de vitória. Para toda lágrima derramada há uma vitória esperada da parte de Deus para você. Amém, meu querido e minha querida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E como eu gosto de trabalhar com profeta e você é profeta, você vai colocar nos comentários assim: para cada lágrima derramada minha, há a vitória da parte de Deus para mim. Para cada lágrima derramada minha, há a vitória da parte de Deus para mim. Para cada lágrima derramada minha, há a vitória da parte de Deus para mim. Oh, aleluia, porque há a vitória da parte de Deus para você. Amém? Eu quero estar te convidando para estar orando. Vamos orar, porque a oração abre os céus ao meu e ao seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor. Pai amado e Pai querido, essa perseguição que essa pessoa está sofrendo. Senhor, esse aperto que essa pessoa está sofrendo. Senhor, essa angústia que essa pessoa está sofrendo. Essa tristeza que essa pessoa está sofrendo. Senhor, tu repreenda, Pai, obra de feitiçaria. Pai amado e Pai querido, palavras de maldição. Tu repreenda, Senhor, no nome de Jesus, principado e potestade da região celestial. Tu joga por terra, Senhor, todo laço, todo embaraço, toda fúria, Senhor, do adversário, Senhor, contra essa mulher, contra esse homem. Pai, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, tu levanta aqui, Pai amado, uma pessoa forte. Pai, vai tirando a tristeza, vai tirando a angústia, vai tirando o desânimo. Senhor, seja conosco, nos dá ânimo, nos levanta, repreenda os laços do inimigo, Senhor. Que nossos inimigos tenham olhos e não nos vejam, tenham mãos e não nos alcancem, tenham pés, Senhor, e não nos alcance, tenham mãos e não nos peguem, Senhor. Tenham mente e não pensem em nós. Tenham olhos e não nos enxerguem, Senhor. Tenham coração e não planejam nada contra nós. Pai, eu coloco, Senhor, os adversários nas tuas mãos, Pai amado. Os demônios que nos cercam nas tuas mãos, tu repreende no nome de Jesus e nos dá vitória, Pai, para que possamos cantar um cântico da vitória como tua filha Ana cantou. Prepara o nosso hino da vitória, Senhor, e nos levanta, Senhor. Abate o inimigo da nossa alma. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado. Seja abençoada no nome de Jesus.
Beijo grande, até a próxima e compartilha com aquela pessoa, sabe, que tá angustiada, que acha que a vitória vem para fulano, mas não vem para ela. A vitória vem para ciclano, mas não vem para ela. Compartilha com aquela pessoa que tem uma penina, que tem alguém que persegue, que tem um problema que persegue, que tem um principado e uma potestade que persegue, é uma porta trancada que persegue. Entendeu? Compartilha com ela, compartilha com ele, para que ele saiba que há um Deus que ainda está no meu barco e no seu barco. E quando ele está no barco, é porto seguro. Quando ele está no barco, se prepara, porque é calmaria. Amém? Não saia daí sem dar o seu like. Compartilha no nome de Jesus. Beijo grande e até a próxima.